Então o ZBrush copiou o Blender assim do nada? Quais são as consequências disso e o que isso tudo significa? Fala pessoal, aqui é o Augusto e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu achei bastante interessante, né? Foi lançada recentemente. Assim, foi uma coisa que realmente fez a diferença pra mim, me fez entender realmente qual é o posicionamento do Blender como software diante desse mercado de visualização, do mercado de VFX, do mercado de games e tudo mais. E recentemente, né, o ZBrush, ele trouxe a sua atualização da sua versão 2021, né? E uma das coisas que eles trouxeram assim que foi realmente sensacional por parte da galera da ZBrush foi realmente o Cloth Dynamics, que quando você bate o olho assim e fala, pera, vocês estão copiando o Blender? Então, literalmente assim, na cara dura? É basicamente isso daqui que a Blender Foundation estava mostrando há alguns meses atrás, como vocês podem ver aqui. É o Cloth Brush do Blender. Basicamente isso, né? Então, tipo, os caras literalmente copiaram o ZBrush e isso é um problema per se? E a verdade, galera, é que não, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro pra vocês é o seguinte: a gente tá no mercado de 3D e esse mercado ele é extremamente competitivo. E mais importante, ele é um mercado de software. E no mercado de software, uma coisa que muitas pessoas ainda não entenderam, até muitas empresas ainda não entenderam, é que softwares não são produtos, softwares são serviços. Por quê? Porque as pessoas que criam software, eles não estão criando um produto, como assim, por exemplo, um óculos ou uma caneta. Não é uma coisa escassa, não é uma coisa que se eu der a minha caneta para você, eu vou deixar de ter uma caneta. Um software é uma coisa que você dá uma cópia para a pessoa, uma cópia daquelas informações que você desenvolveu, e essa pessoa usa essa cópia dessas informações, desses algoritmos, desses códigos, dessa programação, para poder fazer o trabalho dela. E mesmo que as leis de direito autorais, essas coisas assim, tentem fazer com que softwares pareçam produtos per se, né, produtos escassos, eles não são. Então, o que as empresas prestam, na verdade, são serviços, e é por isso que empresas como a Adobe, né, do Photoshop, fazem a prestação do serviço deles por assinaturas mensais, porque um software na prática, ele nunca vai estar pronto. Um software na prática, ele literalmente é uma coisa que você chegou a uma conclusão final num específico momento, com aquelas informações, códigos e tudo mais, e você disponibiliza aquilo para que outras pessoas usem. Mas em pouco tempo, né, como a tecnologia evolui, em pouco tempo essa coisa ela vai realmente ficando defasada, e aí você tem que fazer o quê? Refazer a mesma coisa de novo. Então software é serviço, independente do que leis de direito autoral tentam fazer, realmente é serviço. Você precisa que essas pessoas continuem atualizando, porque eventualmente o software vai ficar defasado e não vai servir mais para nada, né? Então você pagar mensalmente por softwares faz todo sentido, ok? Muitas pessoas não gostam, acham assim, eu não quero alugar um software, mas um software não é uma caneta, que ela é escassa em si, tipo, se eu te der a minha caneta, acabou. Um software é uma cópia, então você precisa que essas pessoas continuem trabalhando e essas pessoas precisam comer, né? Então, né? Então, se você precisa que essas pessoas continuem trabalhando para melhorar o software, ou seja, elas, depois que a caneta tá pronta, eu não preciso fazer mais nada, tá pronto, é você usar até a tinta acabar. Mas o software não, você precisa das atualizações, então, né, vamos levar isso em conta. Mas voltando ao centro do assunto, o que importa é o seguinte, a galera aqui do ZBrush, eles copiaram, entre aspas, o Blender, mas eles não foram lá e, tipo, roubaram, entre aspas, o código dos caras. Não, eles trouxeram uma feature que é realmente que agrega valor pros caras. Eles viram que a galera do Blender falou, putz, essa parada de você ter Cloth Dynamics ali no teu trabalho, pô, acelera, faz você pensar rápido e tal, bora adicionar isso no nosso software, a gente sabe fazer e tudo mais, nós somos bons nisso. Foram lá e fizeram. E isso é interessantíssimo porque me faz entender realmente como que o Blender se colocou agora no mercado, tá? O Blender chegou com as novas tecnologias, né? Com as tecnologias de dinâmica, de cloth e tudo mais, né? Que os caras vêm mostrando aqui. Principalmente o Twitter do Pablo Dobaro. Nossa, é bizarro ver aqui o que esse cara vem desenvolvendo com o Blender, né? Então, tipo, eles trouxeram essas coisas, né? Essas ideias aqui que o Blender para dentro do Blender e começaram a puxar o mercado. Então eles viram, outras empresas viram esse desenvolvimento dessas tecnologias por parte do Blender e olharam assim, putz, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, vamos trazer isso para o nosso software também. Por quê? Porque copiar não tem problema. O que tem problema é você não prestar o serviço, tá? Então da galera que fez treta aí falando, os bichos copiaram, deveria processar, não sei o que, de forma nenhuma.
Porque isso é o que deixa o nosso mercado mais saudável, é a competitividade, sabe? Então, o fato do ZBrush ter trazido uma ferramenta muito parecida com a ferramenta que o Blender desenvolveu é ótimo. E é ótimo porque a galera do ZBrush agora vai ter acesso a essa ferramenta. E perfeito, isso é bom, isso não é ruim. Então, tipo, o Blender forçou o mercado, então isso é muito legal. Para dar um outro exemplo para você de como o Blender vem puxando o mercado, ele vem mostrando assim que ele é uma força puxando o mercado, foi que a Autodesk também fez a sua atualização do 3ds Max 2021 e nessa atualização eles trouxeram o quê? Viewport em tempo real. Então, tipo, para vocês visualizarem o que aconteceu, o 3ds Max também foi puxado nessa direção. Então, eles viram que isso faz sentido para o mercado, que é a viewport em tempo real, e fizeram o quê? Meteram a cópia no Blender mesmo. O Blender criou o quê? Criou o Eevee, que é o renderizador em tempo real dele, né? E graças a isso, eles viram, poxa, isso é bom, isso realmente faz sentido. O futuro é realmente você ter feedback em tempo real. Só que o Blender, ele trouxe isso mais pra frente. Ele falou assim, não vamos esperar o Ray Tracing e a tecnologia ficarem em tempo real. Vamos fazer algo de tempo real agora. E meteram isso no software deles e beleza. A Autodesk foi lá e falou o quê? Pô, isso faz sentido. Vou fazer também. Isso é ruim? O Blender deveria processar a Autodesk? De forma nenhuma. Um software copiando o outro, entre aspas, ou tentando fazer o que o outro faz de forma melhor, é nada mais do que a competição de mercado entre essas empresas. Porque o que essas empresas estão prestando, como eu falei, não é a transmissão de produtos escassos, mas sim serviços. E esses serviços precisam de pessoas trabalhando constantemente para eles serem cada dia melhores, né? Então, tipo, se vocês verem aí as empresas copiando umas às outras, tentando fornecer o que a outra fornece de forma melhor, é a mesma coisa que você ter a competição entre duas padarias, em que a padaria A está competindo com a padaria B e as duas estão fornecendo o quê? Pão. Só que as duas estão tentando fornecer ao mesmo produto, pão, da melhor forma possível. Mesma coisa com o Blender, 3ds Max, Maya, ZBrush, Cinema 4D, todos eles estão testando fornecer o quê? O serviço de um software, de uma suíte que permite que você trabalhe com 3D da melhor forma possível. Então, é natural que esses caras tentem fazer coisas muito parecidas, né? Para poder agradar as pessoas para quem eles estão prestando esse serviço. E como eu falei, é por essa razão que eles cobram mensalmente. É por essa razão que eles precisam de serviços de assinatura. Porque não é escasso, é um serviço. Não é como se toda hora você tivesse que estar atualizando a sua caneta, sabe? Mas o software sim, toda hora tem que ser atualizado, porque eles têm que ficar competitivos. Então é natural que um copie o outro, que os softwares venham atualizando. É natural até que bugs apareçam, né? Porque como eles estão mexendo o tempo todo no código, infelizmente bugs acontecem, né? Da galera aí que meio que tretou, por assim dizer, que disse que Blender devia processar o ZBrush porque eles copiaram a tecnologia do Blender, de forma nenhuma. Um software copiando o outro, e isso eu falo entre todos eles brigando, um tentando fornecer o que o outro fornece da melhor forma possível, é o melhor pra gente como consumidor. Porque nós como consumidor vamos ter mais opções. Pensa, se o Blender fosse pago, originalmente, vamos pensar que o Blender fosse ali tipo pago $500 por mês. Então, para você ter o Cloth Brush, você teria que pagar $500 por mês para acessar o Blender. Então, você estaria preso a um único software que é o único capaz de fornecer aquilo. Mas nessa suposição, né, supondo que o Blender fosse pago, então agora você teria dois. Então, você teria opções, você tem competitividade. Como o Blender é gratuito, então ele puxa muito o mercado. Ele faz com que as empresas pensem, pô, esses caras, eles prestam o serviço que a gente presta, entre aspas, de graça, porque o dinheiro deles não vem literalmente do consumidor do software, mas vem de doações, vem de serviços que eles provêm por fora do software. Então, pra gente se manter competitivo, tipo, a gente não pode não ter o que esses caras têm, porque esses caras prestam de graça, sabe? Então a gente tem que parecer sempre que por ser que a gente é pago porque a gente tem o que esses caras têm gratuitamente e muito mais, entendeu? Então, tipo, o Blender, pra concluir, o Blender vem se tornando essa força que fala, que meio que mostrou qual é o padrão. Ó, nós somos um software que fornece isso aqui de graça, e o que eles fornecem de graça é de tão alto valor que as empresas que cobram pelos seus softwares, elas precisam literalmente olhar aqui, ok, essa é a base, então o que a gente pode trazer a mais para agregar valor no nosso produto e fazer o cliente olhar e falar, pô, realmente vale a pena pagar, porque isso aqui, eu tenho essa base que o Blender tem, mas isso, entende? É disso que eu tô falando. O Blender, ele vem trazendo assim, essa força, né, essa intensidade no mercado, recolocando qual é o padrão que os softwares têm que trabalhar, e isso é o que é top.
ele aumenta a competitividade, faz com que as empresas fiquem cada vez mais propensas a criarem novas tecnologias, os caras ficam muito mais na pressão de ter que prestar um serviço de alta qualidade, porque o Blender presta um bom serviço gratuitamente, né? E os caras então ficam pensando, putz, a gente tem que prestar o serviço então para os caras sentir que vale a pena pagar, então bora, puxa. E isso faz com que quem fique cada vez mais tranquilo, por assim dizer, né, que tenha cada vez mais opções de software, nós, os consumidores. Então, não seja fanboy de software, tá? Se um outro software faz uma coisa melhor do que o software que você usa atualmente, apenas use o outro. Tudo bem, sabe? Por exemplo, o Blender tem um Cloth Simulator, eu até fiz uns tutoriais sobre eles aqui no canal, você pode estar clicando aqui no card aqui em cima para ver. Mas eu adoraria aprender o Marvelous Design, por exemplo, porque é cloth em tempo real. Então, tipo, eu não vou ficar dizendo, o Blender é melhor que o Marvelous Design porque ele é gratuito. De forma nenhuma. A gente tem que realmente ter esse senso, beleza? Vamos torcer para que um copie o outro, vamos deixar esses tubarões ficarem se mordendo, porque é das mordidas que esses tubarões dão uns nos outros que nós, como consumidores, vamos ter softwares cada vez mais potentes e mais otimizados e com menos bugs, beleza? Então é isso, se gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para você saber de todos os vídeos que vão ter aqui no canal. Sempre um forte abraço para você e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais!